Muito bem, estamos aqui de volta então para fecharmos esta manhã. Agora nós vamos fazer um novo painel. Esse painel foi um painel bem interessante, construído, porque ele traz dois grandes gurus. Eu vou classificar vocês dois desta forma. Dois grandes gurus nessa área de varejo. O Wagner Dias, do Grupo Carrefour, eu vou pedir para depois ele se apresentar, e o Reinaldo Lopes, que é hoje autor de livro, palestrante, um grande divulgador de inovações e coisas boas no varejo. Então, rapidamente, Wagner, bom dia. Reinaldo, bom dia. Queria que vocês se sentissem à vontade para que vocês possam, então, se apresentar e, a partir daí, a gente possa bater um papo sobre essa interface estacionamento-varejo, hoje tão discutida e conversada. Obrigado pelo convite. Excelente introdução aí, sua aí no comecinho sobre a dinâmica, a visão onde eu quero estar lá para o futuro, né, no amanhã. O Alan também é incrível parceiro aí, lá, está conosco lá no Shopping Santos Praia Mar, né? Também acho que ele trouxe algumas ideias inovadoras, interessantes. Peço desculpas, estou com um probleminha de internet. Me mudei recentemente para o interior, e no interior nem tudo é maravilha, né? Então, nessa pandemia, nesse momento, eu sinto falta da capital, que a internet, normalmente, o sinal é melhor. Tem uma outra aqui, mas é a da empresa, e eu não consigo logar porque o telefone não para, né? Foi o que vocês falaram. A gestão diária é complicado você administrar o estratégico. Mas, de qualquer forma, Wagner, deixa eu te dar um feedback. A tua voz está perfeita. Quer dizer, o problema está numas variações aí de imagem, mas a gente está te ouvindo claramente, sem quebra, tranquilo. Maravilha, obrigado. Legal. Reinaldo, sua apresentação, por favor. Maravilha, bom dia. O Wagner ganhou até um elogio aí pela voz aí, Wagner. Tá começando aí, top o dia, hein? Tá perfeito, tá alto e claro o teu som por aqui também. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, tá? Foi muito bacana estar aqui com vocês. Temos uma parceria já que tá se prolongando por um bom tempo e que dure por muito mais tempo aí. Bom, Reinaldo Lopes, trabalho com varejo há 21 anos, autor do livro Loja Lucrativa, Conhecendo a Cabeça do Consumidor, está espelhado aqui a imagem aqui. Eu tenho estudado bastante já fui lojista, já fui superintendente de shopping, executivo nesse mercado esse tempo todo, e hoje em dia tenho estudado muito sobre a cabeça, sobre neuromarketing, neurociências e tudo mais, para entender um pouco mais sobre o comportamento humano, e como esse relacionamento todo pode mudar. Então, pode mudar não, pode melhorar, na verdade, né? Entre o gestor de shopping, o lojista e, por que não, também o estacionamento, né? Então, tá tudo ali dentro de um barco só, e se o barco afundar, afunda todo mundo junto. Então, a ideia realmente é fazer com que esse barco aí navegue por muito e muito tempo aí, de forma saudável. Legal. O tema que a gente está... né, e, na verdade, ele foi bem... já foi comentado nessa manhã, é essa interface, né? Quer dizer, afinal, como é que a gente pode se olhar? Porque, de um lado, você tem uma empresa de estacionamento, do outro lado, você tem uma empresa de varejo, e, de repente, os dois estão dentro do mesmo ambiente, né? Operando. Então, isso tem alguns desafios grandes aí, né? A necessidade de que haja um processo sinérgico. Porque isso é uma coisa que eu percebo que nós aqui, o Wagner, conversamos muito, que a preocupação de que, ok, existe uma empresa de estacionamento, mas a imagem que está lá é a minha imagem, a imagem do Carrefour, a imagem do meu shopping, a imagem do meu varejo. Então, como é que eu faço isso, né? Como é o que eu preciso fazer para melhorar e que esta percepção, que hoje que o cliente já não tem, ou seja, para ele é uma operação só, influencie também tanto no varejista como no operador do estacionamento, né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, não, pessoal? Eu acho que é bem isso, viu? Imagina que alguém aqui vocês venham na minha casa aqui para jantar, e eu tenho um enteado de 14 anos, né? Então a gente tem conversado bastante sobre a questão de fazer as coisas bem feitas e tudo mais. Então a gente está nesse processo aí de educação e de mostrar para ele a excelência.
Então, imagina, convido os 3 aqui para vir jantar em casa. Eu uso muito esse exemplo com ele, eu acho que ele é muito válido para o estacionamento e shopping. Então, vocês 3 vêm jantar aqui em casa, e eu e a esposa, a gente trata vocês muito bem, e o filho começa a fazer uma educação na mesa, ele foi lá lavar a louça, ele traz o negócio todo sujo, entrega para vocês, aí vocês vêm na minha casa e recebem um prato sujo ali para comer, aquela colher ali que não foi bem lavada e tal. O que vocês vão pensar da casa do Reinaldo? Vocês vão pensar da casa do Reinaldo ou vocês vão pensar do filho do enteado do Reinaldo? A experiência como um todo poxa, eu fui na casa do Reinaldo jantar e, cara, o cara me recebeu lá com prato sujo, com talher porco, tava tudo sujo, não tava bem cuidado a casa. Só que não adianta depois eu querer justificar. Não, então, gente, olha, vocês vieram jantar aqui em casa, tá, mas olha, quem lava o prato é o João. Então, o João não tá preocupado com excelência ainda. E a experiência como um todo. E quantas vezes eu já fui para um shopping, eu já tive até alguns vídeos gravados meus falando sobre isso. Cara, eu fui muito mal atendido no shopping, no estacionamento. Aí você chega no shopping, tá lá o segurança com um sorrisão, atendente com um sorrisão no rosto, tá todo mundo te recebendo muito bem. Você pede informação para atendente, ela não só fala para você, né? Por exemplo, onde fica a C&A? A C&A fica ali, ó, primeira direita, segunda esquerda. Ela pega no teu braço praticamente, vai lá contigo. Olha, senhor, a C&A tá aqui, seja bem-vindo ao shopping e tal. Gente, lá no início, o cara que estava me recebendo na cancela, com o perdão da palavra, ele já cagou o processo inteiro, entendeu? Então não adianta. E aí eu acho que esse exemplo aqui que eu tenho usado muito em casa, eu acho que ele se aplica muito, muito fortemente para essa pegada aí de estacionamento, shopping, segurança, limpeza, enfim, tá todo mundo num barco só, todo mundo numa casa só. Concordo. Também penso assim também. É a tal coisa, né? O pessoal fala, às vezes é necessário uma visita externa, por exemplo, da nossa matriz para que a gente incremente ou mude os processos. É a tal coisa, que nem a visita na tua casa. Então, você sempre dá uma melhorada. Não tem como. E isso é importante para qualquer negócio, até para o shopping, né? Às vezes vai o CEO do shopping, mas ele tem várias unidades, ele vai visitar aquela. Naquele dia, todo mundo se prepara, né? E ela é interessante para a gestão contínua de controle de qualidade, né? Eu acho que isso é uma coisa, um paradigma que nunca vai mudar. Eu concordo muito com isso, e é bem esse exemplo, não, eu acho que é perfeito. Agora tem uma outra coisa também que acontece com frequência, pelo menos acontecia quando era superintendente, né? Do nada eu estava andando pelo shopping e encontrava lá o empreendedor. Então, ou seja, as visitas surpresas também acontecem, né? E é legal. A própria Bíblia fala que o Jesus ele não sabe a hora que ele vai voltar, então estejam preparados, né? E a mesma coisa aí dentro do shopping. Alguém vai impedir o empreendedor, ou o superintendente, ou o CEO de fazer aquela visitinha surpresa. Então, poxa, será que eu vou deixar para arrumar minha casa só quando ele vai vir? É claro que e quem me vê falando isso, tá? Não achar o Reinaldo é insensível, ele é sem noção e não sabe. Gente, quando eu sabia que empreendedor no shopping, é claro que a gente operação empreendedor. Empreendedor vem hoje, empreendedor vem amanhã. No dia anterior, era aquela faxina mais caprichada. Mas tem aquela limpezinha do dia a dia, ela tem que ser feita de uma forma mais caprichada também, né? E ninguém sabe a hora que o dono vem. E tem um componente interessante, porque dentro da estacionamentoria a gente tem o Instituto de Estudos e Pesquisas. E a gente tem feito com mais frequência a pesquisa de cliente oculto do que qualquer outra pesquisa. Então, e aí entra um componente interessante, que é o seguinte, é o olhar de um técnico, de um especialista que vai lá e experimenta, e faz o experimento. Então, fica muito claro, né, quando a gente faz esse tipo de pesquisa, que a gente percebe que um dos grandes fatores que interferem com a visão e com a experiência da visita do cliente é essa relação pouco sincrônica entre o estacionamento e o... Não só o estacionamento, lógico que a gente aqui está falando muito fortemente do estacionamento pelo tipo de pessoas que estão nos ouvindo. Mas isso acontece com todas as pessoas, né? É uma menina mal uniformizada fazendo limpeza, é um segurança mais grosseiro, achando que o foco dele é ser policial e não uma pessoa que está trabalhando dentro de uma outra forma. Então, o que eu acho interessante é observar que, assim, embora o único controle que você tem a respeito de como estão te vendo é como o Reinaldo falou, quando o operador vem e diz para você que vai chegar nesse dia.
Agora, fora isso, todas as outras coisas, como pesquisa de cliente oculto, visitas surpresas, inspeções surpresas, auditorias. Então, cada vez mais a gente está vendo isso. Isso está fora do teu controle. Então, é bom que você, no dia a dia, seja o sujeito que está olhando com mais atenção essas coisas, né? Para evitar justamente isso. Tá? E tem outra coisa, né, Aurélio? Se a gente se prepara tanto assim para quando o empreendedor vai com uma visita marcada, por que ele é tão mais importante do que o cliente, que é justamente aquele que é a razão do negócio existir, né? Mas é realmente isso. Eu fico vendo uma coisa que é muito forte nos treinamentos que eu dou. Eu falo muito para o pessoal se preparar para o dia a dia. E realmente, quem que é o rei do negócio? O rei do negócio é o cliente. As pessoas ficam tão preocupadas com uma visita do empreendedor, por exemplo, e acabam esquecendo de fazer o beabá. Acabam esquecendo de tratar um cliente muito bem. E quando aquele cliente que muitas vezes ele é provocado ali a criar uma situação de estresse, alguma coisa assim, ele é um cliente oculto. Então, eu, por exemplo, eu viro e mexo nos meus clientes, eu vou fazer uma visitinha oculta aqui de vez em quando. E eu chego, e hoje com a minha noiva, quase esposa já, né? A gente vai muito para shopping antes das palestras, e, cara, um dia antes a gente entra em praticamente todas as lojas. Alguns shoppings, até engraçado, como a gente faz um processo de aquecimento, eles até reconhecem, né? Mas os que não reconhecem ali, cara, a gente começa a provocar aqueles atendimentos, aquele cliente chato, aquele cliente indeciso, aquele cliente que está disposto a comprar, e geralmente a gente acaba comprando alguma coisa ou outra nos shoppings. No estacionamento, a gente realmente dá aquela sondadinha, a gente, pergunta para perguntar uma dúvida, enfim. Eu lembro que quando eu fui assumir o Shopping Rio Claro, eu fui lá uma noite antes, né? Eu andei no shopping, cara, eu fiz pergunta para todo mundo. Segurança, sabia que, cara, onde fica a praça de alimentação? Para ver como o cara me atendia ali. Ele não sabia que eu era o superintendente do shopping, já ia começar no dia seguinte. E, cara, é impressionante como a gente começa a perceber o cuidado quando realmente é aquele cliente, aquele funcionário, aliás, que ele se importa com o cliente, e aquele que ele está trabalhando ali por obrigação. Aquele cara que gosta do trabalho, cara, dá vontade do cara responder. Então, olha, praça de alimentação, o senhor vai fazer assim, assim, assado, o senhor vai chegar lá, posso te ajudar de alguma forma? Aí o outro estava praticamente em frente à C&A, tava de costa para ela, cara, sabe onde fica a C&A? Cara, eu sou novo aqui, não sei falar. Aí depois eu descobri que novo porcaria nenhuma. O cara tinha 6 meses já, entendeu? Então, ou seja, será que os funcionários, será que eles têm essa preocupação em atender o cliente bem? Tem uma frase, essa frase eu vi ela muitos e muitos anos atrás, ela me marcou bastante. Chama Fábio Bilbancos. Outro dia até procurei ele nas redes sociais, eu vi que ele não está muito ativo, não. Ele fala o seguinte, a gente tem que atender o cliente como a gente gostaria que atendesse os nossos filhos. Então, que eu saiba, não tenho filho ainda, tenho um enteado, mas eu fico pensando o seguinte, o carinho, o amor que os pais têm pelo filho. Quando você vai a algum lugar e a pessoa trata bem teu filho, cara, você olha para aquela pessoa com outros olhos. Entendeu? Então, acho que é bem isso, é atender o cliente como a gente gostaria que atendessem nossos filhos. E aí esquece visita de empreendedor. O dia a dia vai ser excelente, né? Tem uma frasezinha relacionada com isso, Reinaldo, que aí você pode incorporar aí nas tuas palestras, que diz o seguinte: quem meu filho agrada, minha boca adoça. Perfeito. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Você vai prestigiar esse sujeito, né? E uma coisa interessante, logo quando eu comecei a fazer consultoria, quando o cliente dizia, vem aqui, eu preciso ver o que está acontecendo, me ajuda, não sei o quê, eu aprendi a perguntar dentro da organização, porque é muito interessante, porque na maioria, mas na grande maioria das situações, as pessoas sabem o que está acontecendo. Só que precisa ser um cara diferente, graças a Deus, um consultor, para poder ajudar a empresa a superar aquilo. Então, eu não tenho dúvida que se você sentar junto com um superintendente, um operador de estacionamento, um gerente de operação de um shopping, e perguntar, mas escuta, o que está faltando? O que precisa fazer? Ele sabe, ele tem a resposta. É verdade. Porque ele está lá no dia a dia. Se ele for mais do que... Né, se ele não só for um cara compromissado, mas tiver comprometimento, ele vai te responder e você vai saber o que fazer. Pegando um gancho, Aurélio, é interessante, nas minhas visitas técnicas de rotina, faço geralmente 3 vezes por semana visita nas nossas unidades, né, por todo o Brasil, agora não tanto por todo o Brasil, por causa da pandemia a gente não está podendo viajar ainda,
mas temos as equipes externas. O mais interessante é isso, eu aproveito, pego o encarregado do estacionamento e falo, aproveita, fala tudo que você precisa agora. É uniforme, é bota, é EPI, é vassourão, é soprador, a equipe está desfalcada, me fala tudo. E eles aproveitam, seu Wagner, isso não vai te atrapalhar, vai nos ajudar, é o contrário. Por quê? Nem sempre o teu chefe, né? Porque nós temos os 3 modelos de estacionamento hoje, né? O orgânico, só o preventivo, né? Que praticamente não tem nada, só as cancelas para fins de seguro RC garagista, e com os serviços prestados por prestadores licitados, né? Que normalmente são nas lojas onde tem mais mau uso e tudo mais. E principalmente nessas que tem o prestador é onde eu foco mais e é muito interessante, eles falam tudo. E isso é bom para todos. E eu já, depois que eu faço a visita, eu ligo para os proprietários dessas empresas e falo, pedi isso. Nossa, Wagner, obrigado. Eles não falaram, sabe? Porque às vezes intimida, né? É o chefe, é o patrão, né? Mas quando é o contratante, eles aproveitam e falam. Ontem a gente viu estava em Osasco à noite, uma das maiores lojas nossas, né, do grupo, e chamei o encarregado, ele falou, seu Frank, hoje eu vou ser sincero, não precisa nada, viu? Tá tudo ok. É bem legal, eles são bem... boa. Isso é legal. Essa aqui, Aurélio, eu quero pegar um gancho do que você falou, que me chamou muita atenção, essa pegada de ter um olho de um terceiro para falar alguma coisa que está ali no dia a dia. O nosso cérebro, ele é uma máquina genial, né? E o que acontece? O nosso cérebro, ele se acostuma com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, por exemplo, tá todo mundo aqui sentado, vocês estão aqui, não sei se vocês estão de frente para o celular, para o computador e tudo mais, tudo que tá, eu vou usar o meu exemplo aqui, tá? Tudo que está aqui atrás dessa tela, aqui, que é o meu ambiente de escritório, eu já estou acostumado com tudo isso, então eu não fico perdendo tempo, gastando tempo para saber, para sentar aqui, por exemplo, olha, imagina se o meu cérebro agora, ele sabe que eu tenho aqui uma garrafa de café do lado, que eu sou meio apaixonado em café, tem o livro, tem água, tem um quadro, tem o porta-lápis, tem um material, tem os cadernos e tal. Imagina se o meu cérebro, ele sentasse que ele ficasse prestando atenção em tudo. Olha o tanto de informação que ia entrar nele agora. Então, o cérebro, o que ele vai fazendo? Ele agora, o Reinaldo, ele precisa de foco e atenção aqui na tela do computador. Então, eu esqueço, vocês aí, vocês têm um monte de coisa que vocês sabem, só que vocês não estão prestando atenção. E no nosso dia a dia, o cérebro, para economizar energia, ele acaba ignorando essas coisas. Então, tem que chegar algum terceiro para apontar alguma coisa. Eu já morei um tempo atrás num condomínio aqui em Alphaville, perto do Rio Tietê. E o Rio Tietê, tu não precisa ser morador de São Paulo para saber que tem um baita de um fedor desgramado, né? E, cara, quando eu cheguei no meu primeiro dia no condomínio, eu falei, cara, não dá para morar aqui não, pelo amor de Deus. Olha que cheiro que é, sabe? Não era todo dia o cheiro, mas de vez em quando tinha aquele mau cheiro todo. Só que o que acontece? O cérebro, se eu ficasse com aquele desconforto o tempo todo, ele ia ficar insuportável para o cérebro, ia ficar desconfortável para mim. Então, automaticamente, passou 2, 3, 4, 5 dias, eu nem estava lembrando mais o cheiro. Aí um dia eu estava recebendo um amigo em casa e ele virou para mim e falou, cara, como que você consegue conviver com essa caatinga desgraçada que tem aqui? Eu falei, cara, que caatinga? Então, ou seja, o nosso cérebro, até um mecanismo de defesa, ele vai eliminando essas coisas que são periféricas e eu acabo focando no que eu quero focar. Então, ou seja, é muito realmente importante e relevante ter alguém de fora que venha para falar, olha, tem uma coisinha aqui que está fora do lugar. E a pessoa olha, caramba, meu Deus do céu. Aí isso serve para loja, para shopping. Quantas lojas eu já cheguei e, cara, tinha coisa fedida na loja, tinha coisa que tinha um mau cheiro. Só que as pessoas que estavam lá dentro não prestavam atenção. Entendeu? De repente pode ser aquele barulhinho, geralmente aqueles computadores, né? Ficava com aquele chiadinho. Cara, isso aí irrita quem chega no primeiro momento. Entendeu? Mas quem está lá no dia a dia, então isso serve para estacionamento, serve para tudo. Então é o nosso cérebro criando um mecanismo de defesa para que a gente não gaste energia à toa. Tem um expediente, eu acho que o Wellington pode falar isso muito, porque ele trabalhou num grupo de shoppings que fazia isso, em que ele fazia rodízio dos gestores de estacionamento, de todos os gestores, na verdade, né, Wellington? Tinha 2 modelos, né? Você tinha o rodízio interno dos gestores, em que ele ia para a área operacional, então os gestores assumiam lá as posições operacionais de limpeza, estacionamento, para entender um pouco, e passava uma manhã
fazendo exatamente a tarefa do cara, não é olhando o cara fazer, mas fazendo a tarefa do cara, para entender qual que era a dificuldade antes de cobrar, né? Porque às vezes você cobra lá o rapaz que está varrendo o pátio, mas você não sabe qual que é a dificuldade dele até você fazer, né? É muito fácil você olhar de longe. Então, tinha esse processo de você pegar os gestores e colocar dentro da área operacional, e tinha um outro em que pegava os gestores e colocava em outras unidades, e passava uma semana operando a outra unidade. Não era assistindo. Então, você recebia um brief do gestor daquela unidade, contando um pouco da história da unidade, o que estava acontecendo, processos que estavam andando, tudo que estava acontecendo. E você sentava na cadeira do cara e assumia a posição a partir daquele momento por uma semana, inclusive com tomada de decisão. Então, e aí no final, todo mundo gerava um relatório de percepções da outra unidade. Porque você está trazendo um olhar que você não tem vício, né? Você está indo para lá, sentando na cadeira, operando aquela unidade, mas você não tem os vícios, né? Então você tem um olhar diferente, ideias diferentes. Era sensacional. Esses dois modelos. Fernando? Eu acrescentaria dois pontos importantes porque muitos dos problemas são decorrentes da não observância da importância desses pontos. Uma é revisão frequente do programa de treinamento. Com isso, você vai estar revendo o processo, você vai estar melhorando o atendimento ao cliente, tá? E sempre rever os processos que envolvem o cliente. Vou dar 2 exemplos de onde isso não é feito. Muitos shoppings enormes já poderiam estar fazendo cobrança de estacionamento na loja, já que nós estamos falando de interação do varejo com o estacionamento. E não fazem. Muitos ainda mantêm ponto de cobrança assistido, máquina automática, principalmente por melhorar o atendimento ao cliente. O cliente não tem que sair da loja e ir num determinado ponto para fazer a cobrança ou fazer a validação. Onde deixei meu carro? Muitas garagens enormes ainda não implementaram. O que o Alan falou, que hoje a tecnologia é barato, onde deixei o carro, basta colocar QR Code em alguns pontos e você, com o aplicativo, vai, quando estacionar, marcar onde você deixou. O pessoal não levanta nem quantas ocorrências tem de cliente procurando o carro na garagem. Então, tem que ter a preocupação com todos os processos que envolvem cliente. Se ele levantasse a quantidade de clientes que perguntam aos seguranças e ao pessoal onde deixei o carro, ele estaria preocupado em rever esse processo. Então, 2 conselhos. Se envolvam muito e melhore o seu programa de treinamento. E se envolvam muito e melhore os seus processos que envolvem os clientes. A gente tem essas, né, não digo falhas, né, porque no varejo é um pouquinho diferente, estacionamentos de varejo versus de shopping, né, a gente tem uma linha tênue que a do varejo a gente isenta praticamente 99% dos nossos clientes, né, porque eles efetuam as compras dentro da nossa loja, né. E nesse critério, a gente consegue investir sempre quando ele é superavitário. Então, também tem essa variante que é importante você verificar. Se você quer dar o melhor preço para o teu cliente, e com isso você não onera o teu estacionamento e a tua unidade de negócio, né? Claro, a gente onera com prevenção, com câmeras para sentir o cliente ter vagas para estacionar mais fáceis, ombrelones, onde a gente não pode colocar, aumentar o potencial construtivo, né? Porque às vezes o cliente fala, pô, vocês não vão colocar um sombrite, uma cobertura aqui, né? Aí o sombrite a gente pode colocar, mas a cobertura a gente não pode realizar, né? Tem algumas coisas que às vezes o cliente não sabe e a gente acaba respondendo no saque, né? Concordo com você, os estacionamentos nossos, principalmente das nossas unidades de hipermercado, são imensos, né? Eu tenho um estacionamento com 1.300 vagas, às vezes toda num plano, numa área térrea, né? Às vezes é complicado, você coloca lá o número H2, A1, você coloca tudo, mas realmente tem esses
tem essas falhas ainda, ou na verdade são oportunidades que a gente vem desenvolvendo, né? Eu estou muito no lado ainda da oportunidade de automação, né? Validar o ticket direto no PDV ali de compra quando você efetua a compra, né? Tem algumas novidades que a gente vai estar criando daqui para frente, ao longo aí de ondas, né? Que é o planejamento estratégico, que foi comentado também pelo Aurélio no começo, né? Tem tabelas também dinâmicas para fortalecer o nosso lojista também, porque é importante também você pensar no empreendimento como um todo, né? Num empreendimento, por exemplo, nosso, que tem uma galeria pequena, normalmente com 10, 20 lojas, você não pode rechear ela com vários segmentos do mesmo, né? Você cria um mesmo portfólio e não atrai clientes para aquele estabelecimento, né? Então, tem toda uma sinergia, né? Um ecossistema que você tem que falar com outras áreas para você corresponder. Mas eu concordo com você, tem bastante oportunidade, principalmente nessa linha agora com as startups, com toda a inovação que está acontecendo, a gente até tem alguns grupos que a gente está sempre movimentando. Eu acho que vocês viram para controle de sinistralidade uma plataforma Ibati, que já está no grupo Estapar, né? Também, e agora está conosco com todos os nossos prestadores também de serviço, para que facilite a comunicação e o desenrolar de algum sinistro dentro das nossas unidades. Ela foi toda complementada para as nossas necessidades hoje de varejo, né? Então, desde algum risco de um carro ou até um furto de um veículo, o cliente acompanha com SLA, explicando para cada cliente quais as etapas. Então, essas coisas a gente tem inovado, sim, tá? E adoro quando o Reinaldo faz visitas também, porque ele sempre ele nos aponta como, né, um bom consultor, né, e que vocês também são, enviando algumas mensagens. Poxa, não podemos melhorar nisso, não podemos fazer aquilo, por que não é feito dessa maneira? Então, existem vocês aí para estar sempre complementando as melhorias para a gente. O Wagner, só complementando, você é um bom exemplo. Quando eu falo de usar tecnologia e o lojista pagar o estacionamento ou validar no caixa, muitos supermercados ainda não integraram esse sistema. Então, por não terem esse olhar para o cliente, infelizmente. E foi complicado, foi um processo de 2 anos, porque a gente teve que validar junto com a nossa matriz da França, né? Porque você imagina, toda a vida nossa do varejo é a informação do PDV, que é a venda bruta nossa, né? Embora a gente divulgue, né? Lá tem o expertise por unidade, né? Então, quando você complementa uma automação dentro de um PDV, tem toda uma comunicação, né? E aí tem toda a burocracia de firewalls, né? Bloqueadores de informações entre os servidores. É um mundo paralelo bem interessante, mas do qual a gente teve muito êxito e foi muito bem quisto. E até hoje, algumas unidades, alguns clientes, eles pedem, eu vou em tal unidade, por que não tem ainda na outra? Não, aí a gente coloca, olha, a gente vai colocar, daqui 2 meses vai ser implantado nessa unidade também, para satisfação do cliente. No final, tudo acaba aonde deve acabar, né? Satisfação do nosso cliente, experiência positiva, retorno e fidelização deste ser tão importante na nossa vida, né? Bom, gente, estamos fechando. Já estamos, na verdade, atrasados 4 minutos e 38 segundos, né? Somos terrivelmente rigorosos aqui no tempo. Foi interessante, tanto o Reinaldo como o Wagner, quando a gente estava nos organizando para fazer esse painel, os dois foram muito contundentes e dizendo assim, Aurélio, é pouco tempo, veja lá, nós vamos ter um monte de coisa para conversar. E realmente, né, completamente cheios de razão os dois. Mas eu acredito que não faltará outras oportunidades, aí eu já aproveito para deixar o convite para o futuro Parking Lab, a gente contar de novo com vocês. Wagner e Reinaldo, muito obrigado. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer para os nossos clientes, nossos amigos aí do segmento, boas informações. Tá? Quero deixar um espaço aí para vocês finalizarem. Wagner? Pode. Dou as honras. Dou as honras para os mais novos.
Bom, vamos lá. Não sei se eu estou tão mais novo assim não, hein? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. Aurélio, Fernando, Wellington. Eu estava assistindo mais cedo aqui, fui fazendo umas anotações, né? E até à medida aí que cada um ia pontuando, eu estou fazendo umas anotaçõezinhas aqui para depois. Isso aqui eu acho que é relevante e tal. A briga entre os setores aí que eles têm que se falar, que o Wagner comentou. O Wellington comentou mais cedo lá sobre o estacionamento, não é mais um lugar para guardar carro, né? Mais uma pancada de outras anotações que vai ter que ficar para depois, porque eu falo, quando você junta gente boa para falar de coisa boa, dá para você ficar falando aqui, enfim, o tempo todo, 24 horas, só sobre esse tema aqui, que não vai faltar assunto e vai ser relevante o papo o tempo inteiro. Mas obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Wagner, uma honra ter te conhecido aí, conta comigo aí para o que precisar. Aurélio, Fernando, Wellington também, o que vocês precisarem por aí, contem comigo. Quem estiver assistindo aí também, só chamar por aqui, Reinaldo Lopes, Universidade do Logista, está à disposição aí. Bora destravar essa galera, fazer o pessoal vender mais e atender melhor os nossos clientes aí e encantar, né? Que esse é o objetivo final. Com certeza. Obrigado, Reinaldo. Obrigado. Bom, eu vou deixar mais alguma mensagem para o próximo ano, né? Para 2022, né? Nosso desafio é melhorar a experiência de compra, né, para todos os nossos clientes. Refidelizar os clientes que foram perdidos, porque infelizmente, a gente às vezes perde, a gente controla todo o fluxo, tanto do PDV como também dos nossos estacionamentos, né? E renovar, né? A gente tem trazido agora algumas inovações dentro dos nossos pátios, como padronização de lava rápido, a gente tem colocado processos e equipamentos padrões em todas as nossas unidades, a teatralização nossa, né, desde a pintura até toda a dinâmica de sinalização interna também a gente tem feito remodelagem para facilitar o trânsito dentro do pátio, colocando placas também para direcionar para as lojas âncoras, que isso é importante, né, que o Reinaldo falou, e é verdade, às vezes nem apenas, até a própria placa de saída, né, é importante, né, mas foi o que o Reinaldo falou, a pauta aqui é imensa, a gente tem muito assunto para falar, vai ficar para uma próxima, eu não posso ficar com o microfone, que eu falo mesmo, eu sou um cara que gosto de dividir boas experiências, até porque é a tal coisa, eu passei 2, 3 dias recolhendo carrinho, trabalhando como operador, orientador de pátio, fiquei na cancela dando ticket quando quebra a cancela, às vezes cai o sistema, eu vivenciei de tudo, nesses 6 anos só de estacionamento, e agora em facilities com limpeza geral, até na limpeza dentro de piso e de banheiro, que é importante, que o Reinaldo falou, que para você tá satisfeito, é quando você leva o teu filho para aquele empreendimento, ele usufrui do estabelecimento, né? Desde que ele caia no chão, né, que a gente fica aterrorizado, não, o chão é sujo, né? Até um banheiro quando vai utilizá-lo, né? Então, isso é importante que o Reinaldo falou. Braz, obrigado pela oportunidade. Wellington, Aurélio, mais uma vez, obrigado. Aurélio, muito bom. Eu só vou interromper rapidinho. Só esse trechinho que o Wagner falou aí, já dá para a gente levar para as 2 horas do debate, viu? De tão alta qualidade. Verdade. Você percebeu, eu também discretamente aqui estava anotando, porque eu já tenho pauta aqui para mais uns 2 Parking Lab tranquilo, meu. Vou deixar só nós conversando, já vai ser muito, muito, muito animado. Mas legal. Bom, gente, nós estamos... Só tem mais uma atividade hoje que eu gostaria que vocês aguardassem aí, que é o vídeo de mais um dos nossos patrocinadores. De qualquer forma, ao vivo aqui a gente está fechando agora, então muito obrigado a todos vocês. Fiquem aí assistindo esse vídeo e amanhã, às 9 horas, vamos começar o segundo e último dia desse Parking Lab. Gente, muito obrigado, boa manhã para vocês, boa tarde para vocês. Obrigado, gente. Muito bom. Eu acho que não podemos deixar de lembrar também dos nossos patrocinadores, da Perto, da Valeti, da Link, da Carmob, da Freedom, da C3PMR e do Jump Park, né? São sempre parceiros, eles não são parceiros só neste Parking Lab São Paulo, mas eles sempre estão presentes nos nossos eventos e nos ajudam muito a levar essas inovações, essas coisas novas que a gente procura trazer para os nossos eventos. A todos eles, muito obrigado. Olá, tudo bem?
Você já conhece o Pertoflap? O Pertoflap é uma solução inovadora da Perto para controle individual de vagas de estacionamento. Sabe como funciona? É muito fácil. Vem comigo que eu vou te mostrar passo a passo como fazer.